União Europeia quer desembolsar 15 milhões de dólares para apoiar SADC no combate ao terrorismo. Mais de 400 ex-guerrilheiros da Renamo foram hoje desmobilizados no âmbito do DDR. Seguradora da transportadora Nhancal diz que não vai indemnizar as vítimas da tragédia de Maluane. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. A União Europeia quer aumentar 5 vezes o apoio a Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Os 27 países recomendaram a ajuda de 15 milhões de dólares, valor que a força da SADC vai utilizar no combate ao fenômeno que assola a província de Cabo Delgado. Equaciona aumentar em 5 vezes o apoio financeiro a Moçambique. A proposta ainda em discussão foi avançada pelo Serviço Europeu de Ação Externa em comunicado citado pela Reuters. O bloco do Ministério das Relações Exteriores da União Europeia recomenda 15,3 milhões de dólares de financiamento até 2024 para a missão da SADC que combate o terrorismo na região norte, junto das Forças de Defesa e Segurança e do Ruanda. O novo apoio da União Europeia será limitado a equipamento não projetado para fornecer força, incluindo radares, detetores de minas, barcos e suprimentos médicos. A medida ocorre no momento em que o Ocidente se depara com uma crise energética devido à guerra na Ucrânia e cortes no abastecimento de energia pela Rússia como medida de retaliação face às sanções ocidentais. A União Europeia teme que, sem apoio às intervenções militares, Moçambique perca o controlo de algumas regiões do norte, onde as empresas petrolíferas ocidentais planeiam construir um enorme terminal de gás natural liquefeito. O financiamento também visa desencorajar as autoridades locais de buscarem ajuda da Rússia ou da China, já que os dois países procuram reforçar a sua influência no continente. Refira-se que a União Europeia está também a apoiar a formação das forças de defesa e segurança. Enquanto isso, os congressistas americanos afirmam que também pretendem aumentar o apoio a Moçambique no combate ao terrorismo. Uma informação partilhada hoje após o encontro com a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Membros do Congresso dos Estados Unidos estão em digressão pelo mundo e esta quarta-feira chegaram à capital moçambicana. Numa altura em que erradicar o terrorismo é uma das grandes prioridades do país, os americanos garantem reforço da cooperação com Maputo na área de segurança. We have spoken with the Foreign Minister and will speak with the Prime Minister about security cooperation, about our joint investments in economic development, about our shared values and priorities and our concerns about climate. Na ocasião, o chefe da delegação dos congressistas dos Estados Unidos da América reiterou que Maputo e Washington mantêm boas relações que vão ser consolidadas nos próximos anos. The States and Mozambique enjoy very strong and positive relations. We intend to continue our partnership. A delegação é composta por senadores e congressistas que representam dois partidos, republicano e democrata. Já a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral diz que está a mobilizar, junto de parceiros, recursos para financiar o combate ao terrorismo. A organização regional reafirmou hoje o compromisso na erradicação do fenômeno. Celebra-se esta quarta-feira o dia da SADC. Ao nível do país, as cerimônias centrais tiveram lugar na cidade de Chimoio, província de Manica. A alta comissária do Malawi, em representação do corpo diplomático da SADC, falou dos esforços da organização para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. We wish to reaffirm our resolve to continue working with the government of Mozambique to ensure that peace is fully restored in Cabo Delgado, a critical component without which our integration aspirations cannot be realized. E porque o dia da SADC este ano é celebrado sob o lema
Com a SADC, construímos estradas seguras e partilhamos gestão de recursos hídricos rumo à consolidação da integração regional. O Ministro das Obras Públicas e Habitação falou de investimentos feitos no setor de estradas. Nos últimos anos, o Governo investiu cerca de 105 mil milhões de meticais na reabilitação e asfaltagem de 1.673 quilómetros de estradas e pontes nos principais corredores de desenvolvimento, que permitem a integração regional e o acesso ao mar aos países do Interland. Destas realizações, destacamos as seguintes. Primeira, a asfaltagem da estrada Maputo-Catembe, Ponta Douro, incluindo a construção da ponte Maputo-Catembe, que abriu mais uma alternativa de ligação entre o nosso país e a vizinha República da África do Sul. Na celebração do dia da SADC, estiveram presentes membros do Corpo Diplomático de Zimbábue, Malawi e Angola, numa cerimônia antecedida pela deposição de coroa de flores e a entoação da banda militar. Mais de 400 antigos guerrilheiros da Renamo foram hoje desmobilizados no distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado. No total, já foram encerradas 13 das 16 bases militares previstas. Recuperamos a informação segundo a qual mais de 400 antigos guerrilheiros da Renamo foram hoje desmobilizados no distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado. No total, já foram encerradas 13 das 16 bases militares previstas. O processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, dos guerrilheiros da Renamo registrou mais um avanço nesta quarta-feira. Mais de 406 combatentes foram desmobilizados em Montepuez, na província de Cabo Delgado. O número de homens e mulheres que abandonaram a vida militar já ultrapassa 4 mil em todo o país. Além deste registro, mais uma base foi encerrada, subindo para 13 das 16 previstas. De acordo com o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique, Mirko Manzoni, no total foram reintegrados na sociedade 77% dos mais de 5 mil guerrilheiros da Renamo. Ao aproximarmos-nos da conclusão da fase de desarmamento e desmobilização da implementação do Acordo de Maputo de Paz e Reconciliação Nacional, temos de prosseguir com os nossos esforços para apoiar a reintegração. O presidente do Grupo de Contacto salienta ainda que a paz em Moçambique traz benefícios a todos os setores da sociedade e todas as partes interessadas podem contribuir para a inclusão da paz. O apoio das necessidades de reintegração a longo prazo destas mulheres e destes homens historicamente marginalizados no espírito da construção de uma paz inclusiva é fundamental para consolidar a paz definitiva e a reconciliação nacional. O processo do DDR é implementado no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado há 3 anos em Maputo. Vendedores do mercado do peixe voltaram hoje a manifestar-se em Maputo, exigindo o pagamento de indemnização pela sua retirada do antigo para o atual mercado. O município diz que não haverá compensação. Os vendedores do mercado do peixe na capital moçambicana mobilizaram-se para mais uma manifestação esta quarta-feira em reivindicação do pagamento de indemnização pela sua retirada do antigo para o atual mercado. O grupo exige também a redução de taxas que são cobradas pelo município de Maputo pela ocupação de quiosques e bancas. Por um lado, cânticos, danças e dísticos com frases dos vendedores. Por outro, a polícia a impedir a manifestação, alegadamente por não ter sido previamente comunicada. A fazer violência mesmo. Não. É violência que estamos a fazer. Não temos direito nós. Não temos direito. Por isso nós também estamos a pedir que vocês concedam mesmo assim. Mas nós não temos direito. A pergunta ficou sem resposta e as reivindicações são contadas pelos vendedores. Este mercado
A gente não era para pagar as taxas estão mais elevadas. As bancas a gente pagamos 900 meticais. As barracas começam de 4 para 7. Casa de banho, por cada vez que vai à casa de banho tem que pagar 5 meticais. Reivindicações que não param por aqui. Esse é mercado para nós todos. Mercado é para vender todos os cidadãos moçambicanos. De Rovuma Maputo. Conhece que esse é mercado grande. É mercado grande. Está vendo, né? Agora, eles não querem ouvir. Não nos tiraram lá para aqui para nós pagarmos, não. Agora estamos já a pagar, por quê? Nós não temos doate daquele espaço lá. Nós doate, 35 anos a exercer serviços ali, já é um doate automático. Já temos o direito daquele espaço ser nosso. Então a retirada de lá a custo zero é muito complicado para nós. É complicado para os vendedores, mas para o presidente do Conselho Municipal de Maputo, a resposta é que não há indemnização. O assunto é um assunto que já é conhecido, que já colocaram, e que nós informamos as estruturas competentes, nomeadamente o digníssimo provedor da justiça. Portanto, é um assunto conhecido, mas deve haver alguém a pretender lançar alguma confusão nisto tudo. Mas já dialogamos com as próprias vendedoras, os vendedores em geral. A situação para nós está esclarecida. Não há indemnização nenhuma. Isto é especulação. Não há lugar de indemnização a ninguém. Isso é bom ficar claro. E quanto à comunicação da manifestação dos vendedores, Comis diz não ter sido comunicado. A EMOS diz que não vai indemnizar as vítimas da tragédia de Maluana. O Tribunal Judicial da Manhissa sentenciou o pagamento de 33 milhões de meticais a título de indemnização, mas a seguradora afirma que na altura do acidente já não tinha contrato com a transportadora Nhancali. Diante da sentença do tribunal sobre o acidente da Maluana, a empresa moçambicana de seguros, EMOS, diz-se injustiçada. Explica que seu contrato de seguros com a transportadora Nhancali, na data dos fatos, não cobria a viatura sinistrada. A empresa tem um contrato com a transportadora, mas para aquela apólice em concreto, o contrato não era válido. O contrato que a seguradora tem com a transportadora Nhancali são vários autocarros. E esses autocarros são seguros apólice por apólice. No caso concreto daquela apólice, o contrato não existia. Não havia contrato. O contrato anterior tinha caducado por força do que a legislação impõe. Não há pagamento do prêmio, portanto o contrato fica nulo e de nenhum efeito. A segurada nem sequer se lembrou de vir, portanto, pedir a renovação do contrato. A EMOS diz que juntou toda a documentação solicitada pelo tribunal, por isso questiona a razão da decisão. Mas o tribunal, embora reconhecendo que a transportadora não tinha o contrato regularizado, surpreendentemente condena a EMOS a pagar o sinistro. Como é que numa situação de ausência de contrato se chama a seguradora a pagar? A seguradora EMOS promete recorrer da sentença. Contactamos a transportadora Nhancali, que mais uma vez não quis se pronunciar. Recorde-se que a EMOS, o motorista do autocarro e a transportadora Nhancali têm 10 dias para pagar a multa, sob pena de o arguido recolher novamente as celas. O Ministério da Justiça colocou magistrados a tempo inteiro em algumas cadeias, como forma de tornar mais célere o processo de julgamento dos reclusos. A ideia do governo é dar resposta à superlotação dos estabelecimentos penitenciários. Criamos secções de execução das penas dentro dos estabelecimentos penitenciários, de modo a permitir que os magistrados possam estar nestas secções, evitando que haja necessidade de transportar os reclusos para os diferentes tribunais para que seja resolvida a situação deles, e isso permite naturalmente que mesmo na fonte, onde estão os arguidos e onde temos também, portanto, aquilo que é o controle penal, saber-se qual é a situação de cada recluso e decidir-se. Portanto, estamos a dizer que criamos
criamos condições para que quase a tempo inteiro hajam magistrados que estejam a olhar para a situação prisional de cada arguido em determinados estabelecimentos penitenciários. Precisamos fazer a réplica, portanto estamos a fazer agora, como eu dizia, a título piloto e até para vermos como é que flui, de modo a podermos avançar para todos os outros estabelecimentos penitenciários. Estamos a ter resultados sim, porque naturalmente é mais fácil ter magistrados afetos ali e que têm contacto com os processos, e que é mais fácil. Ali não estão a fazer, portanto, o magistrado tem várias atribuições, mas pelo menos neste momento estamos a concentrar-nos para tratar, portanto, da questão da superlotação. E a outra situação também é a materialização das penas, portanto, alternativas às penas de prisão. Encontrar outras penas que possam ser aplicadas, porque a lei permite, que possam ser aplicadas de modo a que não haja a necessidade e não seja imperativo que qualquer tipo legal de crime seja penalizado com a privação da liberdade. O Serviço Nacional Penitenciário não pode ser marcado por atos de corrupção. Quem o diz é a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Helena Kida diz que o CERNAP deve acabar com as práticas negativas que envolvem os seus agentes. Pretendemos uma força interventiva. A Ministra da Justiça reconhece que há corrupção e desrespeito pelos direitos humanos no Serviço Nacional Penitenciário. Helena Kida exige o fim dos problemas. Devendo ser um exemplo na administração pública. Para o efeito, são aqui chamados a responsabilidade as chefias imediatamente superiores no combate a este mal que enferma a nossa sociedade. Sem avançar números de agentes envolvidos em práticas de corrupção, a ministra disse que decorrem processos disciplinares e criminais contra os mesmos. A governante falava na abertura do 7º Conselho Coordenador do CERNAP, um evento que iniciou esta quarta-feira e termina na sexta-feira. Vamos continuar a focalizar a nossa ação no reforço da vigilância e segurança penitenciária, no acompanhamento e fiscalização dos condenados a penas não privativas de liberdade, nas atividades reabilitativas. A modernização do setor penitenciário, a qualidade dos serviços e a formação permanente dos agentes do CERNAP serão outros assuntos debatidos neste Conselho Coordenador. A construção do Centro Regional de Combate à Pesca Ilegal começa este ano. A infraestrutura será implantada no distrito da Catembe, na cidade de Maputo. Moçambique perde anualmente 60 milhões de dólares, o equivalente a 3,7 mil milhões de meticais, em resultado da pesca ilegal. Para combater o fenômeno, a SADC pretende montar um Centro Regional de Controlo e Fiscalização da Atividade Pesqueira, em Moçambique. Nós estamos neste momento no processo de aquisição de assinaturas, portanto isto é um processo que é a nível regional, portanto é a nível dos parceiros de toda a região austral, envolve o governo, envolve o Banco Mundial e nós estamos neste momento na reta final da obtenção das assinaturas para que este centro seja efetivado. O centro vai ser implantado na Catembe, já há o projeto, já está o espaço disponibilizado, só precisamos agora de concretizar alguns aspectos que são técnicos. As obras podem iniciar ainda este ano. Se conseguirmos essa assinatura, a última que falta, este ano podemos começar a implantar o centro. E vai levar mais ou menos 1 ano e meio em termos de construção e viabilização. Portanto, sim. Vamos ter meios e vamos trabalhar. Esse centro é para funcionar com equipas que vêm dos outros países também e vamos trabalhar em conjunto. Ainda no Conselho Coordenador, a governante deu o ponto de situação sobre o pescado produzido no ano passado. Durante este período, foi produzido um total de 447 mil toneladas, representando o cumprimento do plano em 93% e um crescimento na ordem de 3% comparado com a cifra alcançada em 2020. Relativamente às exportações, de um plano anual de 12 mil toneladas de produtos pesqueiros, foram comercializados no mercado externo 10.000
2.500 toneladas, o correspondente a uma taxa de realização de 87% e um crescimento na ordem de 15%. O Conselho Coordenador do Ministério do Mar decorre em Maputo e tem duração de 3 dias. Pausa no jornal, mas antes o câmbio para quem nos acompanha pela ASTV. Até já. Estamos de volta ao Jornal da Noite. Dentro de 7 dias, Angola vai realizar as suas 5ª eleições gerais. Neste momento, decorre a reta final da campanha eleitoral rumo a estas eleições. Os jornalistas Francisco Mandati e o operador de câmara Pedro Amba estão em Luanda a acompanhar este processo eleitoral. É com esta equipa que vamos estabelecer contacto neste momento. Mandati, boa noite. Qual é o ambiente que se vive em Angola quando faltam poucos dias para estas eleições? Recuperamos o contacto com Francisco Mandata a partir de Luanda. Estão a acompanhar a reta final da campanha eleitoral rumo a estas eleições, as 5ª na história do país. Mandata, boa noite. Qual é o ambiente que se vive em Angola rumo a estas eleições? Ainda não é destas que vamos estabelecer contacto com Francisco Mandata a partir de Luanda, mas vamos fazê-lo ao longo deste jornal. E continuamos com as notícias de Angola. Se as eleições forem transparentes em Angola, o MPLA pode perder para a UNITA. Quem assim o prevê é Marcolino Moco, que desempenhou funções de secretário-geral do MPLA e primeiro-ministro de Angola. Aderi ao MPLA muito cedo. Marcolino Moco ampliou as atenções nas eleições em Angola ao publicar este vídeo esta quarta-feira, onde declara o apoio ao projeto eleitoral da UNITA e do seu líder Adalberto Costa Júnior. Em entrevista à STV, o antigo chefe do MPLA antevê a derrota do partido governamental nas eleições de 24 de agosto. A oposição está em grandes condições de poder ganhar estas eleições. Até porque se nós tivéssemos um ambiente normal de transparência, como é previsto, por exemplo, nas instituições da SADC, não havia dúvida nenhuma que o MPLA ia perder as eleições. Moco desiludiu-se com o projeto de governação do MPLA em 2009, o qual acusa de ser sistematicamente capturado pelos grupos de interesse. É que voltamos novamente ao partido único, com outras, no outro modelo, chegamos na mesma a voltar para o sistema do partido único. E as coisas vão continuar a não funcionar. E continuam a não funcionar. A fome, a corrupção, naturalmente, não é? A indigência, as prisões políticas de jovens, tal como acontecia, algumas coisas piores na era colonial. O primeiro secretário executivo da CPLP defende ainda que a família de José Eduardo dos Santos tem razão quando acusa João Lourenço de perseguição política em nome do combate à corrupção. Os holofotes continuam para estas eleições, as 5ª na história de Angola. Vamos mais uma vez estabelecer contacto com Francisco Mandata a partir de Luanda. Mandata, boa noite. Qual é o ambiente que se vive em Angola quando estamos a 7 dias para o fim da campanha eleitoral? Boa noite, António Tiwa. De fato, as eleições são renhidas. Alguns analistas consideram que estas podem ser uma das mais importantes eleições depois das eleições de 1992. E os partidos políticos, neste caso o MPLA e a UNITA, desdobram-se em campanha eleitoral intensiva naquilo que são as províncias e principalmente nos seus bastiões. O objetivo é garantir voto nos seus bastiões e depois uma disputa que pode reduzir a distância entre o seu principal concorrente naqueles que são os locais de maior disputa, como é o caso, por exemplo, de Luanda e também de Uambo, Bié e Lubango,
que, portanto, são locais que a disputa poderá ser muito forte. E dizer ainda que o presidente João Lourenço, que é incumbente, que deverá trabalhar hoje, trabalhou em Luanda, onde recebeu os seus convidados para a observação destas eleições, concretamente o ex-presidente da Tanzânia, Jakaya Kikwete, mas também partiu no fim do dia para Benguela, onde deverá trabalhar esta quinta-feira e sexta-feira. O candidato da UNITA, Alberto da Costa Júnior, esteve a trabalhar no distrito, na província, portanto, de Kwanza Norte, e deverá partir para o UIS, para onde vai trabalhar amanhã. Portanto, estas movimentações são reta finais. Está previsto que os dois partidos possam encerrar a campanha eleitoral em Luanda, que é o maior círculo eleitoral do país, e onde se espera, portanto, uma batalha decisiva nestas eleições, que poderá provavelmente definir o vencedor das mesmas. Portanto, e também o dia de hoje foi marcado por estas duas notícias. A primeira, esta que já passou, que é o apoio de Marcolino Moko, o antigo primeiro-ministro de Angola, e mais recentemente é administrador não executivo da Sonangol, a maior empresa de capitais públicos angolanos, e que anunciou seu apoio ao candidato da UNITA, mas também de uma manifestação de jovens que tentaram fazer junto à Comissão Nacional de Eleições para reivindicar o recenseamento eleitoral, que portanto, é uma das grandes discussões que tem estado a haver aqui em Angola. E, portanto, nos próximos dias nós poderemos trazer mais detalhes sobre estas questões que estão a marcar a eleição aqui em Angola, que é uma eleição que, portanto, vai ser bastante disputada, principalmente pelos dois principais partidos, o MPLA e a UNITA. Muito obrigado, Francisco Mandiato, pela atualização da situação a partir de Luanda, Angola, onde daqui a mais 7 dias vão acontecer as eleições, as quintas na história do país. E nós continuamos com a atualização da informação aqui no Jornal da Noite. A unidade dos serviços sociais das Forças Armadas ainda não está a dar resultados, admite o Ministro da Defesa. Cristóvão Schumer desafia a nova direção do órgão a cumprir com a sua missão de garantir a assistência econômica aos seus membros. O ministro da Defesa, Cristóvão Schumer, entende que a unidade dos serviços sociais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique deve garantir a segurança do país e apresentar respostas às necessidades dos membros da instituição que dirige. Temos a sensação de que este órgão ainda não saiu efetivamente do papel para cumprir categoricamente com os objetivos da sua criação, que é o de garantir a assistência social e econômica complementar aos membros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e aos funcionários contratados do Ministério da Defesa Nacional, conforme a missão consignada no instrumento legal em referência. Schumer reitera também a obrigação de tornar rentáveis as infraestruturas de rendimento do setor da defesa para garantir a autossustentabilidade. Coloque os serviços sociais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique mais próximas dos seus beneficiários e capitalize, rentabilize as infraestruturas de rendimento colocadas à disposição destes serviços, por forma à autossustentabilidade deste órgão, no sentido de engajar-se com o Serviço Cívico de Moçambique, com a Sociedade de Montebinga e outras instituições subordinadas ao setor da defesa nacional em atividades de negócio e rentabilização. Ainda esta quarta-feira, o ministro da Defesa Nacional impulsou 7 oficiais para novas funções, com destaque para Samuel Luluva, que assume o cargo de Diretor-Geral dos Serviços Sociais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. David Mungoro foi indicado para o cargo de Comandante de Reservistas do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e Luciano Barbosa tomou posse como assessor do Ministro da Defesa Nacional. As temperaturas vão subir nos próximos dias. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia, que avança que os termômetros podem atingir as máximas de entre 35 e 41 graus Celsius. O INAM diz que aproxima-se um sistema que vai atingir as províncias de Maputo
Gaza e Inhambane. O efeito do fenômeno vai começar a ser sentido amanhã, mas sexta-feira a temperatura vai baixar com possibilidade de ventos moderados e fortes. E agora vamos sair para o intervalo, mas antes as máximas e mínimas para as próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país, com a cidade de Maputo a registrar uma máxima de 28 graus e mínima de 17, Xai-Xai 36 de máxima e 19 de mínima. Para Inhambane a previsão é de 29 graus de máxima e 20 de mínima. Tempo quente nos distritos do interior, com o céu pouco nublado, passando a muito nublado ao entardecer. Vento de noroeste a nordeste, podendo rodar para sul, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. Na região centro do país, a cidade da Beira tem a previsão de registrar uma máxima de 30 graus e mínima de 17, Chimoio 34 graus de máxima e 14 de mínima, Quelimane 32 de máxima e 19 de mínima, e Tete 36 graus de máxima e 20 de mínima. Céu pouco nublado, localmente muito nublado na província da Zambésia, onde há possibilidade de ocorrência de chuvas fracas locais. Já na região norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 30 graus e mínima de 18, Lixinga 24 graus de máxima e 12 de mínima, e Pemba 29 graus de máxima e 21 de mínima. Céu pouco nublado, localmente muito nublado, neblinas ou nevoeiros matinais, vento de sueste a nordeste, fraco a moderado. Até já. Estamos de volta ao Jornal da Noite. No desporto, o selecionador nacional de futebol anunciou hoje a convocatória dos Mambas para os jogos decisivos de qualificação para o CHAN 2023 diante do Malawi. Chaka e o defesa Edson Moraes são as grandes novidades. Scaba e Edson Moraes, as grandes novidades da convocatória de Chiquinho Conte para a Operação Malawi. E o selecionador nacional vai apostar em atletas que jogam no estrangeiro para as eliminatórias do CAN de Sub-23. Chiquinho Conte diz que não teve muito tempo para trabalhar com jogadores que atuam internamente. Na cultura, Outra Babalás das Hienas é o título da mais recente peça encenada por Lucrécia Paco. O espetáculo teatral ficciona a situação do terrorismo em Cabo Delgado e foi apresentado na Fundação Fernando Leite Couto. Se formos a Pemba, lá aliviaremos a dor que tanto atormenta os nossos corações. Outra Babalasa das Hienas é uma história de amor, medo e esperança. Refletindo a situação do terrorismo em Cabo Delgado, a dramaturgia do escritor Aurélio Fredela foi encenada por Lucrécia Paco. Papai, eu não consigo fazer isso. Vamos a ser assolados pelo terrorismo em Cabo Delgado. É pertinente nós, como artistas, não alhearmos aquilo que é a nossa realidade. Não partirei para lado nenhum. Outra Babalasa das Hienas foi escrita através de uma mistura entre poemas de José Cravrinha, prosa de Augusto Tembi e Exército de Carneiro Gonçalves. Os motos não partem, quilombo. Sempre a pensar-se nos que sofrem. É uma peça que mexe com todos nós. Por que eles? Por que lá? Eu faço o papel do Quilonco, que é um dos personagens principais aqui da peça, que viaja à busca desta liberdade, à busca desta paz. E porque a situação do terrorismo também afeta as crianças, a menina Tsemba Cavell foi convidada a fazer o papel de um menino desamparado. Eu comecei na minha escolinha a fazer teatro, na escolinha de inglês. Sei que depois, quando eu cresci, já não podia ir mais na escolinha. Fiquei uns tempos, depois me convidaram para fazer uma peça. Papai e mamãe podem viver comigo na cidade grande. Outra Babalasa das Hienas é uma peça com meia hora de duração. Eu já estou morto. Lucrécia Paco e Outra Babalasa das Hienas. Saiba agora o que vai a debate no Noite Informativa na ASTV Notícias. Quem nos apresenta os destaques é Boaventura Mucipo. Mucipo, boa noite.
Muito boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. As eleições em Angola têm estado a atrair as atenções da opinião pública internacional e as declarações ontem de Marcolino Moko de apoio ao projeto da UNITA ampliam ainda mais estas atenções da opinião pública internacional. Marcolino Moko deu uma extensa entrevista hoje à STV. Nela, ele não foi nem diplomático e não deixou nada para trás. Diz essencialmente que o projeto político do MPLA está esgotado e que em condições normais o MPLA vai perder as eleições de 24 de agosto deste ano para a UNITA. Marcolino Moko diz que o convite que lhe foi formulado em 2018 para ocupar a posição de administrador não executivo da Sonangol visava comprar a sua consciência e o silenciar. O ex-primeiro-ministro de Angola deixa um recado para as lideranças africanas. Diz que muitas delas, comprometidas com o desenvolvimento dos seus países, no meio do caminho, são capturadas por interesses do grupo que visam a acumulação primitiva do capital. Marcolino Moko foi um homem do aparelho governamental e do aparelho partidário. Ele foi secretário-geral do MPLA e foi primeiro-ministro do governo de Angola pela mão do MPLA. Esta entrevista vai passar aqui na STV Notícias, no Noite Informativa, quando forem 22 horas e 10 minutos. Mas também vai passar no espaço de grande entrevista na STV, o nosso canal generalista. Uma entrevista a não perder. Mas o Noite Informativa não vai viver hoje apenas desta entrevista. Temos assuntos domésticos por discutir. Os reassentamentos, ou se quisermos, a transferência de vendedores, continua a ser um foco de instabilidade e de luta no nosso país. Vendedores do mercado do peixe saíram hoje à rua para reivindicar indemnizações, ou se quisermos, compensações e extinção de taxas que consideram inexplicáveis. Enias Comis, qual mão de ferro, veio dizer que não paga nada a ninguém. No meio dessa manifestação, chama a atenção a polícia devidamente munida, com cães, armas de fogo e viaturas, como se fosse proibido se manifestar em Moçambique. Vou receber, logo abrir o Noite Informativa, o vereador de mercados e feiras do município de Maputo e o representante dos vendedores do mercado de peixe. Cada um deles vai dizer da sua justiça e vamos poder perceber quem tem ou não razão nesta discussão em relação às reivindicações dos vendedores do mercado de peixe. Temos um outro painel hoje composto por Ismael Moussa e Ismael Nhacuco. Eles vão olhar para o direito à greve à luz do que aconteceu hoje no mercado de peixe. Mas tem um outro tema, que é a precariedade das esquadras de polícia em Moçambique. Muitas das esquadras, incluindo aquelas que estão nos principais centros urbanos, não têm condições, muitas vezes nem sequer um computador para anotar as informações das queixas que várias pessoas vão apresentar. Ismael Moussa vai aqui apresentar uma proposta, que tal um distrito, uma esquadra com um projeto modelo de cada tipo de esquadra que o país tem de ter. É este o menu que servimos, caro telespectador, para esta quarta-feira. Siga-nos já a seguir na STV Notícias, mas temos a grande entrevista com Marcolino Moko. Ela passa aqui na STV Notícias e vai também passar depois da telenovela no canal STV, o nosso canal generalista. Aguardamos por si. Até já. Os temas estão lançados, o convite está feito. Por hoje é tudo no Jornal da Noite. Tenha uma boa noite. Até amanhã.